Eu não tô de cadeira hoje, eu tô de banco. Eita, e as minhas costas não são boas. As minhas costas não são boas. Tô de banco. Não, o que acontece? A gente teve a máquina de lavar quebrada aqui em casa. Nossa, entendeu? Mano, sério. E o que aconteceu? O que é pior, máquina de lavar ou micro-ondas quebrado? Máquina de lavar, máquina de lavar, máquina de lavar. Pior, micro-ondas você se vira no fogão, né? Sim, boa. No forno. Air fryer. Então, mas a máquina de lavar quebrou. Aí a gente acumulou muita roupa. Aí a gente começou a lavar, uma atrás da outra. Depois que consertou, né? Uhum. E aí a gente não tem varal suficiente pra tudo. Então a gente começou a colocar nas cadeiras. E aí eu tô de banco hoje porque eu não tenho cadeira pra sentar. Viu, gente? O Cacau está de banco não porque está em pecado, é porque teve que lavar muita roupa. Entendeu? No banco. Queria eu estar de banco por ter um banco, no caso um banco de dinheiro, né? Mas não tem. Olha aí. Mano, tem igreja abrindo banco aí, mas isso é um assunto pra outro BT Papo. Tá sabendo ou não? Nossa. Sério, mano. Bom, sério. Dependendo da igreja, já tá sendo mais honesta, né? Porque já era um banco antes. É a Little Lake. Little Lake. Ah, é mesmo, cara? Meu Deus. Cara, só se eu vi, assim, calma aí, gente, ó, eu não fui ver se a notícia é verdadeira. Vou até dar uma investigada aqui pra ver se a notícia é verdadeira. Meu Deus do céu. É porque às vezes a gente cai em fake news, né, mano? André. Ô, Bibo, falando, eu vou puxar outro assunto que não tem nada a ver com isso. Eu ia puxar a morte do Papa, mas daí lembrei do banco da igreja, agora... Não, já tô em outro lugar. Ó, mano, é verdade, André. Supermercado no estacionamento da igreja. Da igreja, não. Da igreja. Não, mano, é verdade, tá? O Globo. André Valadão lança banco voltado ao público cristão. É verdade, tá aqui. O Globo, Metrópolis, Revista Oeste, Folha de São Paulo. Então a notícia deve ser verdadeira mesmo e tal. E vai ter um banco aí. É o Clava Forte Bank. É isso. No caso, tá dentro da política da igreja e tá tudo certo. Então, tá tudo certo. Não, dentro da cosmovisão deles e tal, que é teologia da prosperidade, faz sentido, entendeu? Que concordamos. É uma errada. Mas discordamos profundamente, né? Mas eu digo que, assim, tipo, é uma notícia que choca? Não. Cara, tem tantas... Tem que chamar o Gabriel aqui pra falar sobre a questão jurídica disso, né? Porque a igreja tem isenção fiscal e banco não, né? Mas tudo bem, deixa eu falar de carrinho de supermercado no estacionamento, que eu estou indignado. É a sua contribuição, eu tô mais indignado do que nunca na minha vida. Por quê, cara? Porque agora as pessoas, elas não se limitam mais a colocar... Elas querem fingir que elas se importam com isso. Sim. Então elas tiram o carrinho. E elas colocam no lugar que fica entre os carros, entre as vagas. Você tá entendendo onde eu tô chegando ou não? Não, porque é como eu fazia antes de te conhecer. Porque não tem espaço entre as vagas, certo? A não ser que seja uma vaga com pilar. Não. De cadeirante. Uma vaga de pessoas com entendi, mano. Pô, a galera as pessoas estão colocando o carrinho ali pensando, aqui ninguém para o carro. E não é para parar o carro ali. Ali é para a pessoa conseguir abrir a porta para ela sair, que ela precisa de um pouco mais de espaço para fazer isso. Mano, eu tô assim, cara, tudo porque a pessoa não quer andar 50 metros pra levar o carrinho no lugar. Eu tô ficando... Olha, Cacau, eu confesso que assim, eu odeio... Eu te odeio por isso, porque eu era dos caras que assim... eu não jogava em qualquer lugar, mas eu botava num lugarzinho estratégico. Cara, aqui tá nessa pilastra, não vai atrapalhar quem vai estacionar, entendeu? Eu deixava o carrinho por ali, assim, razoavelmente jogado, mas um jogado organizado, entendeu? Aí eu te conheci, aí você veio com esse lance, aí eu... Cara, toda vez eu tenho que ir lá levar o carrinho. Eu acho um saco isso aí, mas assim, eu faço... Sabe por quê? As pessoas, porque aprendi isso com você, entendeu? Porque dentro de você, Bibo, dentro da sua cabeça, da minha. Existe um pequeno Cacau. Existe. Que fica ali falando. Leva essa porcaria. Exato. Você sabe de onde eu tirei isso, não? Não. How I Met Your Mother. Eu nunca assisti, tem um velho. pequeno Barney que fica falando. Eu nunca assisti, mano. Porque o pessoal diz que o final é ruim, aí eu nunca me empolguei. Cara, ó... O problema do How I Met Your Mother não é o final. O episódio final. Não é o episódio final. O problema. É quem é a mulher, né? Não. O problema é que a temporada final obrigou... E assim, o que eles prometeram nas outras temporadas foi criando compromissos que eles tiveram que cumprir na temporada final. E, cara, ficou muito difícil de você resolver a situação. Eles fizeram uma parada assim, levaram uma temporada inteira pra fazer uma parada que basicamente no episódio final eles, tipo, abrem mão dela em 20 minutos, sabe? Então Sério?
Isso para mim é a única coisa ruim. Eles conseguiriam sustentar toda a série se eles não tivessem se comprometido em fazer a temporada final do jeito que eles se comprometeram. Aí, ó. Fica a chateação. Mas vem, Cacau, tivemos... Eu acho que valeu a pena. Pra mim, eu ainda gosto da série. Legal. Eu não sei. Aliás, eu tô agora fazendo tudo no Prime, cara. Meu, que maravilha, velho. O Prime tá... Juntou tudo lá? Fica assim, mais em conta se você assina tudo pelo Prime? A mesma coisa. Fica a mesma coisa. Então, e assim... E eu não sei como é que é a qualidade da imagem também. Porque, por exemplo, assim, ó eu, Apple TV... O app da aplicativo da Apple TV sempre meio ruim e tal. Aí joguei lá pro Prime. Só, galera, assim, se você for fazer isso, não esquece de cancelar no app de origem, né? Senão você vai pagar pra não duplicado. ficar pagando 2 vezes, né? Aí o Max, eu divido a assinatura com um amigo meu, que tá tendo propaganda agora, mano. Falei, pô, mano, tá chato essa propaganda aí. Aí eu acabei assinando dentro do Max lá também, peguei uma promoção. Eita. Tô pagando 20 Liberou um pila áudio e tal. aqui, desculpa. Tranquilo, a gente tá falando nada sério. Mas enfim, porque a gente falou de How I Met Your Mother, eu lembrei, será que passa porque agora eu só tô com esses, né? Prime, Apple e Max, e tem o Disney que tem que ter tem por causa das Max, crianças. E tem a Netflix também, Nossa. Eu acho que tá mano, no quanta Max. coisa. Enfim. Mas, ô, Cacau, o Cara, Papa morreu. não, tá na Disney, semana. tá na Disney. Na Disney? Tem na Disney? No Star Plus, no caso, então, né? Que não é tem a Disney Star Plus pegou... mais. Que tá dentro da Disney, no caso. Virou tudo Disney. Mas o Papa morreu, Cacau. O Papa morreu. Gostava do Francisco, amigo dos evangélicos? Gostava. Ele gostava, né? Da gente, né? O importante é isso. É isso. Ele gostava da gente. O Papa morreu essa semana. Você deve saber. Foi o Papa dos 500 anos da Reforma, né? Foi o Papa dos 500 anos. Que teve uma postura muito, muito bonita nos 500 anos, né? Exatamente. Se bem que eu acho que, de alguma maneira, os 3 últimos papas teriam uma postura semelhante, assim. Eu acho que não... Cara, eu acho que esperto mesmo foi o Bento XVI, que saiu fora, entendeu? Por quê? Mano, porque certo ele viu o peso do rolê, né? Eu vou envelhecer bem aqui. Falando nisso, não assisti Conclave, não me dá spoiler e tal, mas eu quero falar de outro filme. Cara. Eu não gosto de Dois Papas, cara. Não gosto desse filme. Eu não vi até o final, tu acredita? E eu já fui um dos maiores fãs de Fernando Meirelles desse país, talvez ainda seja. Cara, mas eu não gosto de Dois também. Papas. Acho Dois Papas um filme pedante. Um filme de gente que não é católica querendo ensinar católico a ser católico, sabe? Eita, sei. Que é uma parada que rolou pra caramba essa semana aí também, que vamos ser sinceros, um monte de gente querendo ensinar o católico a ser católico. Que católico não precisa disso, ele sabe ser. Não precisa você ficar ensinando ele a ser. Ontem, mano, eu assisti no TV aqui um canal de notícias. Vermelho? Sei. O vermelho é o logo, viu, gente? Não a inclinação. Eu sei. E aí, tava até interessante, os caras num debate interessante, mas de repente, cara, os caras entraram numa de ensinar o que a Igreja Católica tem que fazer. E eu fiquei pensando, mano, o que vocês são? Eu que sou um religioso, um clérigo em algum sentido, não tô ensinando a Igreja Católica o que tem que fazer. É literalmente querer ensinar o Papa a rezar a missa, mano. É literalmente. Exatamente. Deixa os caras, velho. É a igreja dos caras e tal. Agora, lógico, se tem algum problema, se tem, né, alguma coisa injusta, tudo bem. Você denuncia, né, tudo bem. Mas, cara, no caso, os caras... Não, porque a igreja deveria fazer. Eu falo, cara, mas vocês não são da igreja. Vocês estão, tipo... Se o cara ainda fosse da igreja, poderia ser um deslize. O cara tá acostumado a pensar o que a igreja dele deveria fazer, que ele é muito católico e tal. E aí seria um deslize, porque aquele não é um ambiente pra isso, né? Mas, de qualquer forma, Dois Papas eu não gosto por causa disso. O pessoal amou, né? Uma galera ficou meio chateada porque retrataram o Ratzinger como um cara carrancudo e tal. Sim. Ok, mas eu fico mais incomodado do jeito que eles retrataram o Francisco. Porque quem faz o Anthony Hopkins faz o Ratzinger, né? O Anthony Hopkins, isso, né? E o outro quem faz Pierce, o Jonathan Pierce. Que é o cara que é do Game of Thrones, né? Que era o cara do Game of Thrones lá, né? Não, então, eu acho que eles nem trataram lembro o desse Francisco filme, como cara. se o Francisco fosse um cara, tipo assim... Ama as pessoas e não é inteligente, né? Não, mais uma celebridade do que um religioso, manja. Cara, tem umas conversas lá deles que eu falo... E outra, mano, a gente tava naquela época... Ou melhor, a renúncia do Bento XVI foi basicamente um dos momentos de maior tensão da Igreja Católica dos últimos anos. Que não era só por causa disso, era por causa de um monte de outras questões, tensões que continuaram no pontificado do Francisco. Cara, e o filme não tem uma tensão. O filme não tem tensão nenhuma.
Você fica assistindo assim, achando curioso, interessante, é um diálogo ali e tal. Cara, mas não tem tensão nenhuma. Nenhum momento você fala assim, cara, tem coisa séria em jogo. Nada. Mano. Não te passa uma tensão. Então assiste Isso me Conclave, irritou velho. de um jeito, Nossa. cara. Então. Quem é o diretor de Conclave? Eu não lembro, mas assim, parabéns. A trilha sonora, ela é fundamental no filme, assim, tá ligado? Porque ela é um filme parado, de diálogos, né? É um filme parado de... E a trilha sonora... Cara, quem que é o diretor de Conclave? Porque, olha, parabéns, trabalhou muito bem com o cara da trilha sonora. Conclave. No Prime agora, chegou no Prime, tá? Quem é o diretor de Conclave? Dirigido por Edward Berger e escrito por Peter Straughan. Cara, parabéns. Porque, assim, a trilha sonora é muito boa. Gostei da forma que ela é carregando e tal. E, mano, eu gostei do filme, tá? Gostei do filme Conclave. Bacana. Não é baseado em fatos, tá, galera? Teve muita essa discussão na internet. Tá? Ele não é baseado em fatos e tal. Ele é uma ficção. Mas eu gostei. E tenta mostrar como é que acontece aí e tal, né? A escolha. Agora, gente, pra finalizar esse papo aí de Papa, morte, tá? Pessoal, ó, a gente fez uma live ontem aqui no YouTube. Dá uma assistida sobre o Papa, Anticristo, Falso Profeta e a loucura dos evangélicos, tá bom? Fuja de todo esse tipo de conteúdo, pessoal. Sabe? O Papa, o Anticristo. Porque toda escolha de novo Papa é essa mesma ladainha. Todo novo presidente dos Estados Unidos é essa mesma ladainha. Sabe? Essa escatologia de jornal é muito pobre. Abandone isso. Ó, pra você saber um pouco mais, tem uma live aqui. O link tá na descrição desse BT Papo. Eu, Alcine e Léo Cruz falamos um pouquinho sobre as várias interpretações que já se deram ao longo da história para textos de Apocalipse, para personalidades públicas, principalmente aí envolvendo o Papa, enfim, presidentes dos Estados Unidos, a ONU e por aí vai, Europa, a União Europeia. Cara, é sempre a mesma ladainha, então, por favor, veja essa live, faça um favor pra você mesmo, porque tá legal demais, tá bom? É isso. E vamos lá, pra encerrar esse momento preto e branco, top 5 filmes sobre Igreja Católica. Nossa, mano, eu não sei nem se eu consigo um top 3, velho. Mano, top 5? Não consigo. Top 5. Não vou fazer em ordem. Eu consigo só 2, o Nome da Rosa. Top 5. Inclusive, outra coisa que me irrita. As pessoas usando a palavra top errado. Esse é meu top 1. Isso aí é redundância. É top. A top é o topo. Entendeu? Pra mim, esse aí é top 2. Você só perde pra 1. Se perde pra 1, ele não é top 2. Ele tá em segundo lugar. Top 2 são os 2 primeiros. São os 2 de cima. Entendi. Então é top 5. Desculpa, gente. Eu tô muito chato hoje. Vamos lá. Não, galera, guardem sobre o a Igreja carrinho. Católica. Vamos lá, fala você primeiro. Igreja Católica. Vai lá. De cabeça, eu posso estar esquecendo algum. Mas vamos lá, Nome da Rosa é o primeiro de todo mundo. Nome da Rosa, incontornável, assistam o Nome da Rosa. Sem tomar spoiler, assistam sem tomar spoiler. Exato. Tem um filme que eu gosto muito que chama Dúvida. Estrelado Nunca assisti. Meryl Streep. Pelo loirinho. E o cara que morreu lá. Mano, esse cara é muito bom, mano. Philip Seymour Hoffman, Viola Davis e Amy Adams. Nossa, e Amy Adams, meu amigo, é impossível você ter um elenco 2008. Melhor que esse, mano. É 2008. Impossível. Esse Onde filme... Passa? Prime Video. Maravilhoso. Terceiro. Galera, você vai assinar Prime Video? Usa o meu link. Eu vou falar um crítico católico e um defensor católico, tá bom? Vamos lá, vai lá. Um crítico católico. Spotlight. Eu ia falar esse, cara. Esse é bom. Massa, hein? Mas eu não vi até o final, não consegui ver até o final. Não rolou. Pegou. Eu era pai fresco, né? Filme até o final, né? É velho, mano. Olha, vocês, cara, ó. Mano, é velhice, mano. Eu não tô vendo nada novo, eu não tô vendo nada até o final, entendeu? Eu tô nessa vibe. Água com gás e limão. E dormir cedo. 4. Filme francês. Chop do Chop. Cara. Chop é muito ruim, Cacau. Assistam esse filme maravilhoso, de aquecer o coração. Vai. De te abraçar e falar assim. Vai lá. Amém. Amém. Entre Homens e Deuses. Nunca assisti. Cara, põe aí. Vamos lá. Põe aí na sua pesquisa pra você ver. Dúvida eu vou assistir. Dúvida é muito bom, cara. Muito bom. Homens e Deuses. Entre Homens e Deuses. Nossa, mano, é filme de 2010. Lê a sinopse aí. Lê a sinopse, peraí. Década de 90, um grupo de monges franceses vive em um mosteiro localizado no alto de uma montanha na Argélia. Eles são os legendários de número... Mentira.
Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 79, a Idade de Cristo. Eu sou o Rodrigo Bibo, o senhor Cacau Marques. Estamos aqui para responder pelo menos 4 perguntas. Hoje não vamos só com uma pergunta, vamos com 4 perguntas, mas não garantiremos que responderemos as 4. A gente precisa desafogar, né, a nossa pilha de... Exato, mas tem uma pilha de papel porque nós imprimimos todas as perguntas que Exato, e a galera manda cartinhas para nós. Manda cartinhas, exatamente. Manda cartinha. Aliás, você a gente compraria joga elas pra um cima livro junto com o Chuchucão. Exato. Nossa, mano. A gente chama a Priscila. E o dengue. Sacanagem. E o dengue. Nossa, o dengue, mano. O dengue. Mano, era dengue. Nossa, mano. Pois é, mano. Mas, ó, nem vamos falar da Xuxa aqui, do dengue, porque já passamos o aleatório. Você já aqui, falou mas, dela ó, no seu livro. Exato, Teologia da Xuxa. Exatamente. Aliás, falar meu novo livro, ó. Tem um novo aqui, gente. Olha ó, Como se tornar uma Cristão gente. Inútil. Olha aí, ficou lindão, galera. Ficou lindão. Tá bonitão, Espero que mano. vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem do livro. Ele não tá focando. É tão bonito que a câmera não tá focando. Mas tá aí, gente, tá? É um livro novo que eu acabei de lançar. Já tá disponível nas livrarias, tá? Na mesma pegada do Deus que Destrói Sonhos, tá bom? Tá maior que o Ficou Deus que lindão. Destrói Sonhos? Parece Tá um maior. pouquinho maior, cara. Tá um pouquinho Olha, maior. então. Escrevi um pouquinho mais. Ó, olha aqui, ó, a diagramação linda. Show de bola. Ficou bonito Bem legal. mesmo. Ficou bonito. Mas vamos lá, Cacau, hoje vamos responder 4 perguntas ou menos, depende aqui do nosso tempo, da nossa vontade, da nossa disposição, ou mais, veremos. E a primeira pergunta, Cacau, que nós vamos trazer pra mesa é o seguinte. Olha só, gente, essa pergunta aqui, Cacau recebeu no seu Instagram, que quando a Nath viaja, o Cacau abre a caixinha de perguntas. E eu não lembro o tá? que eu respondi no Instagram, então talvez daqui eu responda outra coisa. Exatamente, exatamente. Então essa é a fluidez do pensamento. Como lidar com a falta de esperança de encontrar uma família? Como lidar com a falta de esperança de encontrar uma família? Ou seja, provavelmente quem pergunta para o Cacau... A pergunta era um pouquinho maior, tá? Era como lidar Sim. com a falta de esperança de encontrar alguém para constituir uma família. Aí eu tava escrevendo Exato, ou no seja, uma WhatsApp, pessoa né? solteira que vive essa pressão de querer casar, ter uma família, né? Mas, Cacau, então que conselho você daria para esse jovem ou esse jovem adulto, né? Homem ou mulher com seus 37 anos, 38, que ainda Ou esse procura senhor. alguém... Às vezes é um senhor. Ou esse uma senhor. senhora. Exato. Na verdade, eu sei quem é, porque a pergunta foi pra mim. Quer dizer, eu não sei porque eu não lembro, mas se eu abrir aqui, eu consigo saber quem é. Mas enfim, né? Jovens e adultos têm essa... Quero ter uma família, quero casar, ter filhos. Como é que eu lido com essa falta de esperança? Porque o tempo passa, o tempo voa e eu não encontro alguém para, né, dividir o lar. Passa, o tempo voa e eu não consigo encontrar minha varoa. Encontrar minha varoa. Varoa. Tanana. Isso. E aí, né? Muito e pra bem. mulher, como é que seria? Vamos lá. O tempo passa, o tempo voa e eu não consigo encontrar o meu coroa. Vamos lá, vou Às dizer vezes é pra isso, você né? algumas coisas sobre isso. Vamos, diga-me. Primeiro, que você precisa entender, acho importante. Você encontrar uma pessoa não será a solução dos seus problemas. Na verdade, não será a solução de nenhum dos seus problemas. Ok? Nossa, muito bom. Uhum. Começa por aí. Com isso, eu não quero desmerecer na sua busca, primeiro, nem o seu sentimento, nem as suas dificuldades e nem desvalorizar o seu desejo. Tudo isso tá ok. Manda bala, né? Quem almeja um casamento, excelente obra almeja. Não, isso não tá na Bíblia. Não tá na Bíblia. Não, isso não tá. Para com isso. Mas é o seguinte. Manda um amendoim pra mim aí. Joga um aí. Não posso, é muito calórico isso aí, porque é frito por imersão. Então. Oleaginosas são calóricas, hein? Fica aí a dica. Eu preciso de energia. Hoje é o lançamento do meu Não, livro. tá certo, tá certo. Mas caloria não é veneno, não. Pode consumir. Só consuma com... É isso aí. Consuma pra gastar, exatamente. Então, galera, veja só. Primeira coisa, não vai ser solução dos seus problemas. Não vai ser solução de nenhum dos seus problemas. Nenhum deles. Nenhum deles vai ser solucionado dessa maneira. Ah, vai ser solução do meu problema de solidão. Não exatamente. Porque nem todo mundo que é solteiro é solitário e nem todo mundo que é casado não é solitário. Entendeu? Então, veja. Às vezes a gente tende a pensar que o casamento, que, né, constituir uma família,
é uma maneira de atingir a plenitude dos potenciais humanos de alguma maneira. E não é assim, tá bom? Não é dessa maneira. Segunda coisa. Cacau, esse ponto aí é legal a gente enfatizar, porque é o seguinte. Primeiro, nunca coma amendoim gravando podcast. Segundo, é legal a gente enfatizar isso aí porque, às vezes, cara, no afã de querer exaltar o casamento, que é uma coisa que precisa ser exaltada mesmo, é uma coisa boa, e a sociedade cada vez valoriza menos o casamento e tal. Eu entendo esse papel da igreja de valorizar a instituição do casamento. Mas acho que às vezes a gente perde um pouco a mão enquanto igreja de fazer entender que a pessoa só será plena se casada. É como se o casamento fosse realmente, né, o desejo de Deus para toda a humanidade. E a gente já falou um pouco sobre isso até aqui, até fomos bem cancelados sobre isso, mas continuamos firmes na nossa posição. Galera, não há um mandamento para se casar, sabe? Não há. A ordem criacional é para Adão e Eva e não é nem um mandamento, é uma orientação. Então não há um mandamento, casem-se, sabe? E eu acho que às vezes a igreja perde um pouco a mão no querer valorizar o casamento, que é uma coisa boa. Precisamos lutar pelo casamento. Ah, mas então tu não acha que foi Deus que criou o casamento? Claro que creio que foi Deus. Eu acho que é um projeto de Deus. Mas não é uma ordenança divina. Casem-se. Ué, por que tu tá dizendo isso? Porque eu leio a Bíblia inteira, né? E você vê Paulo claramente falando, olha galera, não se case. Cuide das coisas de Deus. Se tu aguenta viver o tranco, cuida das coisas de Deus e nem pensa em casamento. Entende? Então, assim, você tem uma orientação muito clara no Novo Testamento para, se tu aguenta o tranco, não se casar. Mas se casar, tranquilo, né? Seja fiel, aquela coisa toda e tal, né? Agora, assim, eu acho que a igreja às vezes valoriza demais isso. E passa a ideia para os jovens que eles só serão completos, tanto na vida com Deus, quanto na sua própria vida, se casados. E eu acho que é por isso que, às vezes, a galera vive um pouco desesperada, porque entende que só será plena, inclusive na sua vida com Deus, se casado. E a gente perde a mão um pouquinho nisso às vezes. Exatamente isso, tá? Então, o seu sentimento de tristeza e desesperança, ele é compreensível, porque é uma coisa que você deseja que você não tem. Ok, normal, a gente passa isso com um monte de coisa. Mas existe a possibilidade que você não tenha isso nunca na sua vida. E isso não significará uma vida miserável. Então é necessário adequar a sua maneira de encarar esse problema e até certo ponto viver esse luto, vamos dizer assim, entendeu? Não porque morreu essa esperança, não, ela não morreu, mas ela não pode te transformar numa pessoa que não tem nenhuma alegria na vida, entendeu? Sendo que não é disso que depende a sua alegria. Até porque, se você continuar assim, pode acontecer de você aceitar qualquer coisa, ter um tipo de relacionamento que não é bom, e aí passar uma vida ainda mais miserável e se lamentar dessa decisão pro resto da vida. Então você precisa, de alguma maneira, encontrar uma plenitude em Cristo agora, nesse assunto, para que, ainda que você continuará desejando isso, querendo, colocando diante de Deus e até buscando, porque não é pecado buscar nada disso, isso não vai ser uma coisa que faz com que a sua vida seja uma vida miserável, triste, porque você ainda não alcançou isso. Senão esse vai ser o grande objetivo da sua vida e não glorificar a Deus. Então, quando Paulo fala, por exemplo, da vantagem de ser solteiro, lá em 1 Coríntios capítulo 7, que se dedica plenamente ao Senhor e não precisa se dedicar em alegrar o marido e tal, ele não está dizendo que ser solteiro é melhor do que ser casado em todos os sentidos, não é isso que ele está dizendo. Ou que só fraco que quer casar. O que ele está dizendo ali é que tem um jeito de ser solteiro. E o jeito de ser solteiro é aproveitando esse tempo para honrar a Deus. Aproveitando esse tempo para dedicar-se a Deus. Entendeu? Então, concentre-se nisso. Uma coisa que eu fiz, aí eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estava em busca da minha digníssima, ainda não estava em busca dela, estava em busca de alguém, né? Eu percebi que eu encarava esse tema com muito lamento, com muita reclamação. Não era nem lamento, lamentar não tem problema, mas com muita reclamação. Sempre, esse tema para mim sempre era um tema de reclamação, de tristeza e tal. E aí um dia eu orei a Deus e falei, Senhor, quer saber? Eu não vou mais reclamar desse assunto não. O Senhor está cuidando disso, tá bom? Eu vou me preocupar com outras coisas. Eu vou continuar te pedindo,
mas eu não vou mais reclamar disso. Porque não é o melhor jeito de eu abordar essa questão com reclamação, entendeu? Como se Deus estivesse me faltando alguma coisa, né? E isso foi muito bom pra mim. Inclusive, foi muito bom pra eu ter mais clareza na minha mente na hora de fato, ser uma pessoa que faz a investida correta. Ah, garoto! Tá bom? Então, essa que é a questão. Não tem problema desejar, você não tem pecado por isso, de jeito nenhum. Estar triste em relação a isso, tudo bem, mas lembra, se você não tem essa esperança de concretizar essas questões, é porque você pode ter essa esperança em Jesus, em primeiro lugar, de glorificá-lo plenamente. E outra, nenhum casamento será a realização dos seus sonhos de casamento também, tá bom? Nenhum deles será. Há coisas que você vai querer ter na sua vida que você não vai ter, mesmo casado. Eu quero que minha família seja de tal jeito, e ela não vai ser. Entendeu? Quando tá solteiro quer casar, quando quer casar quer ter filho, aí não tem filho, aí tá triste porque não consegue ter filho, ou então consegue ter filho, mas queria que o filho fosse de um jeito, aí quando vê o filho é de outro, aí sempre vai ter essa frustração entre a realidade e o que você idealizou. Então ou a gente aprende a ter prazer em Deus na realidade, ou então a gente vai passar a vida inteira sempre vivendo uma vida que a gente não tem, né? Então, cara, muito bom, muito bom. Assim, eu acho que o Cacau matou a charada, tá bom, gente? Eu penso que assim, é por isso que eu digo que em relação à igreja e tal, você recebe muito essa pressão, né? Ah, vai virar titia, vai virar titio. Nossa, ainda mora com os pais, não sei o quê. Então parece que tanto a sociedade civil quanto a religiosa te empurram para um relacionamento. E cara, você pode continuar almejando isso, mas de fato, como o Cacau falou, não é. A sua vida, ela pode ser plena. Ela pode ser plena em Deus com a sua solteirice. Entende? Ela pode ser plena com E tem outra coisa nisso. Foi bom que você levantou esse ponto. Ô, crentes, não é da sua conta, velho. Deixa Exato. o solteiro em paz, pelo amor de Deus. Você acha que você tá ajudando muita coisa? Você acha que, de fato, o que ele mais precisa é de alguém enchendo o saco dele? Você acha que é isso que tá faltando na vida dele? Ah, por favor, né? Ah, não, mas eu falo porque é meu sonho. Que esse é tão legal, queria tanto que ele encontrasse uma menina bacana. O problema é seu, não é dele. Ele tem os problemas dele, deixa ele com ele, entendeu? O dia que ele te pedir ajuda, conselho, qualquer coisa, você dá. O dia que ele não te pedir, você cala a boca. A questão é essa. Você não tem nada que se meter na vida do outro. Exatamente. Fica criando maior pressão, maior negócio e só atrapalha. Ah, chega também. E pastor Zada, para de ficar falando de púlpito essas coisas. Pior ainda, sabe? Olha aqui o fulano, gente, solteiro, hein? Cara, vou te falar, já errei muito nisso aí, hein, Cacau? Já errei muito no congresso. Um amigo nosso, inclusive. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu, verdade. Bem, então é isso. A segunda pergunta que vamos responder ainda neste episódio. Devo comer amendoim quando vou gravar um BT Papo? Não como amendoim, porque, cara, tá minha garganta, meus dentes, tá uma loucura. Tá uma loucura. Vamos lá. Cacau, uma pergunta que essa vai diretamente pra você, já que não sou pastor, ok? Já que não sou pastor. Já fui pastor, não sou mais. Como isso existe? Existe, eu não sou mais pastor e pronto, tá? Não acredito na infalibilidade pastoral, nem na... Como é que é o nome? Eternidade da vocação. Eternidade da vocação, é isso. Não sou pastor, tá bom, gente? Vamos lá. Nunca fui pastor da Onda Dura, inclusive. Só pra deixar bem claro também, o pessoal me confundia muito. Nem congrego mais na Onda Dura, ok? Só pra deixar isso registrado. Cacau, quais são os desafios pastorais contemporâneos? Isso daria um episódio à parte, eu acho até que daria um episódio à parte. Mas, Cacau, da tua opinião, podemos falar pelo menos, assim. Desafio pastoral contemporâneo. Tem um desafio que não é contemporâneo, é eterno, né? Que é assim, É gostar de crente. Inclusive, ontem eu estava falando com meu amigo pastor Evandro sobre esse assunto, inclusive. Olha só. O que fazer para largar o pastorado? Um desafio eterno pastoral é lidar com a excelência da vocação e a precariedade da nossa condição, certo? A vocação a excelência da vocação e o vaso de barro. Exatamente. Aí, esse é um desafio eterno e Paulo, de uma maneira belíssima, ensina que essas coisas não estão em contradição, pelo contrário.
Ele fala que é justamente a fraqueza do pregador é que ressalta o valor do ouro que ele carrega, né, do evangelho. Então, justamente são os vasos de barro que destacam quão valiosa quanto é valioso o tesouro. Tá? Esse é o desafio perene, assim, do ministério pastoral. Agora, contemporaneamente, eu acho que existe uma crise hoje, Bibo. Me ajuda aí, vê se você concorda comigo. Tá, vamos lá. Existe uma crise hoje do que antes nós chamávamos de autoridade pastoral, né? E aí eu tô falando bem do nosso contexto Brasil aqui, não sei como é que tá em outros lugares do mundo. Tá. A gente tem hoje uma dificuldade de lidar com uma nova maneira de conduzir o rebanho, que na verdade não é nova, né? É uma maneira sacrificial de Jesus, né? Um pastor... Jesus, que é o pastor pelo sacrifício, não o pastor pelo domínio, né? Tá. Só que até pouco tempo atrás, num ritmo de crescimento muito grande da igreja evangélica no Brasil, os pastores se davam ao luxo de serem um tanto quanto, né, mais... Como é que eu posso autoritários? falar? Mais ríspidos? Mais... Não é também essa palavra, mais diretos. Enfáticos. Enfáticos, diretos, né? Porque assim, né? E eu nem tô falando de abuso, não tô falando disso, tô falando só de... Mas essa palavra vai ter que entrar na conversa. Vai entrar, por causa dos abusos... Isso. Mas eu nem se importa, nem tanto com isso, mas assim, não tendo muitos dedos sobre esse assunto, porque afinal de contas, né? A gente tá indo e tem mais gente procurando igreja do que igreja sem gente, né? E agora, e até com as mídias sociais também, um benefício que elas fizeram dentro de tantos malefícios que elas trouxeram, há uma necessidade de repensar todas essas coisas, especialmente o que antes era abuso e ficava numa capa de ênfase, porque outros que não chegavam a ser abusivos, mas também eram enfáticos e justificavam a sua ênfase com um tipo de teologia que era mesmo usada para justificar os abusos. Entendeu? O cara existia uma teologia que ele não estava justificando abuso, porque ele não era um cara abusivo. Mas ele tinha uma ideia de autoridade, ele tinha uma ideia que não chegava a ser abusivo, mas ele baseava nessas coisas o ministério dele. Outros usavam as mesmas ideias para serem abusivos. Só que isso não vinha à tona. E agora vem à tona. E quando vem à tona, ela não pede só uma mudança de prática. E é isso que as pessoas não entenderam. Ela não pede só uma mudança de prática, ela pede uma mudança de teologia. A gente precisa repensar essa teologia da autoridade pastoral. Porque ela não funciona mais do jeito que era antes, porque ela tinha muitos pontos cegos que proporcionavam abusos. E a gente está vendo isso aparecer. Então, se a gente não tiver a coragem de olhar, olha, a gente não pode mais pensar esse esquema de autoridade pastoral daquele jeito frouxo que a gente pensava antes, falando de autoridade de qualquer jeito, sem pensar a partir da escritura, e aí isso gerava bons resultados e péssimos resultados, agora a gente tem que repensar. Por quê? Às vezes um cara que nem é abusivo tem o discurso que justifica o abuso e ele vai estar no mesmo balaio. Ele vai estar no mesmo balaio do abusivo. Porque discurso também cria realidades. Então, eu acho que hoje é um desafio muito presente e muito necessário. A gente tem que repensar essa questão da própria dinâmica do pastorado a partir de uma teologia renovada desse assunto. Cara, muito bom. Eu acho que esse lance da autoridade... Porque, gente, é inegável. Há uma autoridade dada à liderança da igreja. Isso tá... Vamos discutir isso no próximo BT Papo. A gente já tem, cara, um BT Papo sobre isso. Sobre o discipulado, limites do discipulado. Mas dupla honra, a cultura da honra, já falamos sobre isso. Agora, sim... Nas minhas caixinhas eu disse que não tem autoridade pastoral, tem responsabilidade. Então... Porque você tá dando um outro nome. Pastoral, ela não é do pastor. Não. Não tem um texto da palavra de Deus sobre a igreja. O pastor pode em si mesmo decidir alguma coisa, ele pode em si mesmo, entendeu? Não. Ele só é um veículo da autoridade das escrituras. Exato. Então ele mesmo não deve ter autoridade. Não. Mas assim, ele é reconhecido líder daquela, né? E Paulo fala, né? Paulo fala, acho que os Tessalonicenses. Esse termo aparece lá. Isso. Esse termo aparece nas escrituras, contudo, eu acho que a gente às vezes destaca ele do resto das escrituras. Exato, mas aí tá. Entendeu? O autoridade é ter o quê? É ter poder para. E aí, qual é o poder que o pastor tem? Servir a comunidade.
Não, a palavra Então, autoridade, em última análise, poder, é isso. Entendeu? Aí não é com base no poder. É no serviço. É. Exato. Então, a primeira coisa é resgatar isso. No que constitui a autoridade pastoral? Para mandar? Não, servir a comunidade. Eu acho Entende? que... E aí, como é que o pastor se resguarda? Beleza, eu quero servir a comunidade. Como é que o pastor se resguarda de uma comunidade abusiva? Que é também uma discussão que a gente precisa ter também, né? Existem pastores abusivos e comunidades abusivas. Aí a gente vem ao lance do conselho. Então... Entende? Vamos falar sobre isso. Cara, muitos desdobramentos aqui. Vamos lá. Duas coisas que eu quero vou falar comer mais sobre isso que amendoim. você falou. O meu almoço vai ser amendoim Tranquilo, hoje. Tranquilo. Péssimo. Vai. Péssima escolha. Mas em termos de sabor é uma ótima escolha. Né? É uma péssima escolha pra sua saúde. Adoro. Vou fazer nutrição, só pra ficar dando bronca no Bibo aqui no VT Papo. Não, mas olha só, duas coisas aí. Primeiro, a questão da autoridade e poder. Eu acho que o pastor pode ser designado para decidir algumas coisas pela igreja, porque a igreja decidiu assim, certo? Aí, por igreja, eu não estou dizendo só a igreja local. Pode ser a denominação, que incumbe os pastores de alguma coisa. Aí depende das maneiras como as denominações estão organizadas, cada uma tem o seu princípio, mas de qualquer forma é tudo igreja e é tudo, né, determinando de alguma maneira. Ele não pode dizer que isso é uma incumbência bíblica, certo? Então, por exemplo, a minha igreja local, já que eu estou num regime congregacional, tá? A minha igreja local atribui a mim certas responsabilidades. Eu tenho que tomar algumas decisões, tá bom? E outras têm que passar pela Assembleia. Mas isso foi uma decisão da igreja. Se eu falho com isso, é a igreja que eu respondo e é a igreja, inclusive, que me... É ao contrário. Essa minha responsabilidade não é uma autoridade que eu tenho sobre a igreja e tomei isso para mim. Isso foi dado ao ponto de eu prestar contas para a igreja e poder, inclusive, dependendo do tipo de autoridade que é colocada a mim, eu ser destituído até do cargo. Então começa por aí. É muito mais ser o contratado do que ser um líder ali. Que é uma dinâmica que acontece em outros lugares. Então, assim, é possível que igrejas tomem essa decisão, sabe? É possível que elas tomem essa decisão, até porque não vai dar para a igreja toda hora ficar reunindo a assembleia toda hora. Então, o pastor decide isso e tal. Beleza. Agora, em termos de fé, quem decide é a Escritura, entendeu? O pastor deve ser alguém que proclama a Escritura, alguém que divulga a Escritura, alguém que ensina o que de fato a Escritura fala. E, por isso, o livre exame das Escrituras é também uma forma de respeitar a autoridade das Escrituras e não permitir que outros sejam autoridade que não as Escrituras. Sobre igrejas abusivas, eu não usaria esse termo. Não usaria. Acho que esse termo é um termo inadequado. Por que eu acho que esse termo é inadequado? Porque a gente não trata assim em outros tipos de relação. Por exemplo, pensa numa relação professor-alunos, tá? Envolve alguma questão de autoridade ali? Envolve. Mas quando, por exemplo, você pega... Vamos tirar do ensino público, do qual eu faço parte, que aí tem a questão do Estado no meio, ela complica um pouco a situação. Vamos pensar no ensino particular, que é essa relação um pouco mais direta. Ao mesmo tempo que o professor dá aula, ele é o contratado e ele é o sustentado pela mensalidade, certo? Isso gera questões, inclusive, reuniões de pais de escola particular, professores falam isso, às vezes os pais vêm aqui achando que manda na gente porque ele que paga, filho que fica falando ele que paga e tal. É todo um debate sobre autoridade que na dinâmica não deveria ser dessa maneira, não deveria ser assim, certo? A decisão dos professores sobre algumas questões da vida dos alunos, inclusive sobre disciplina em sala de aula, ela deveria ser com base no fato de que o professor tem a responsabilidade de ser o adulto. Então é responsabilidade de novo, não é autoridade. Mas acaba que não é dessa maneira, tá bom? Bom, quando alunos de uma classe muito difícil, que levam o professor à loucura, a gente não diz que é uma classe abusiva. A gente não fala isso. Não, é que essa classe é uma classe abusiva. Já participei de trocentos mil conselhos de escola, nunca falaram essa classe é uma classe abusiva com o professor. Nunca, nunca. Médico-paciente, ou psicólogo e cliente lá, paciente. A gente não fala, quando tem um paciente que, tipo, não se controla, não sei o que lá, sei lá, a gente não fala um paciente abusivo com... Entendeu? Já entendi. Então, igreja abusiva é ruim. Então, presbitério abusivo... Eu acho que é ruim, porque você não exigiria isso de um aluno, você não exigiria isso de um paciente, você não exige isso da congregação. O que tem? Igrejas que cometem injustiça. E essas injustiças podem, inclusive, serem abusos,
certo? Pode ser. Assim como esse é o alunos ponto. podem cometer abusos contra o professor, como, por exemplo, aluno que comete abuso sexual com o professor, certo? Exato. Que pode acontecer. Só que a gente não diz que é uma classe abusiva. E não deveria dizer que é uma igreja abusiva. Uma igreja pode cometer abuso, ela pode ser uma igreja que comete injustiças. Mas eu não trataria como igreja abusiva, porque a gente coloca em pé de igualdade coisas que não são iguais. É diferente essas questões. Entendi. Então, mas vamos lá. Por então, isso, Cacau, mas acontece também e é necessário que a gente discuta, talvez não agora, porque agora o assunto é outro, mas em algum momento. Mas eu acho que é isso. Acho que a gente repensar esse lance da autoridade é isso. Eu acho que o lance congregacional, eu acho ele bem importante, entendeu? Onde a comunidade, inclusive incluindo o pastor, os irmãos e irmãs que fazem parte da diretoria. Eu acho que uma igreja que pensa coletivamente, onde homens e mulheres têm espaço nas tomadas de decisões, é uma igreja onde a autoridade da escritura é preservada e é onde as pessoas são contempladas nisso, né? E daí eu acho que os espaços para abusos, eles diminuem, entendeu? Mas se respeita, né, a liderança de um conselho, a liderança pastoral, sem necessariamente ele ter que fazer uso, né, dessa força de autoridade, que é o que acontece muitas vezes, né? Não, eu decido aqui pronto, né? A igreja é minha, e vai ser assim como eu quero e pronto e tal. Então, uma liderança mais colaborativa. E esse tema que você trouxe, das injustiças que o pastor sofre, ele é necessário também ser discutido nesse contexto. E talvez deixando algumas poeiras abaixarem pra gente falar sobre isso, porque Boa. Tem hora que não é hora de falar. Exato. Mas porque ele é a outra face da mesma coisa, sabe? Há algumas dinâmicas abusivas em igreja por parte da liderança que acontecem porque esses pastores em outros momentos se viram injustiçados. Nem sempre injustiçados pela congregação, às vezes pelo sistema, às vezes pela denominação, mas eles se viram injustiçados em algum momento e depois, como defesa, eles não querem deixar chegar num ponto de correr esse risco de novo, ele passa a ser abusivo. Então, não justifica, nunca justificará, mas explica um pouco e é necessário que a gente tenha um ambiente em que a desconfiança seja diminuída e a segurança seja aumentada. E a segurança é para todo mundo que faz parte desse ambiente. Bom, mas é isso. Eu acho que o grande desafio pastoral hoje é repensar essa teologia da autoridade pastoral. Eu acho que ela é uma questão. Gente, olha só. Perguntas que deixaremos para os próximos BT Papos. Se liga. Vamos responder sobre como entender, Cacau, Isaías 6, versículos 9 e 10, onde Deus fala para o profeta pregar, mas o povo não vai se arrepender. Jesus fala que conta a parábola e é pra galera não entender mesmo, que Deus endurece o coração. Como é que é isso? Deus manda pregar, mas vai endurecer o coração. Seriam as parábolas de Jesus um filme de David Lynch? Não, Jesus é legal, mas David Lynch é legal também. Fala um filme do David Lynch. Não lembro agora de cabeça. Cidade dos Sonhos, cara. Um filme feito pra não entender. Eu tenho um amigo muito querido, que eu já citei aqui, inclusive, Pablo Marcelo, não é o Pablo Marçal? Que Cidade dos Sonhos como seu filme preferido. Aí eu fui assistir. Nossa, mano, sério? Ele foi um influencer da minha juventude. Ele falava, eu ia atrás. Aí eu gosto de Bourne. Não entendi nada. Cheguei nele e falei, Pablo, assisti Cidade dos Sonhos e não entendi nada. Ele falou, não tem problema, eu só comecei a entender na terceira vez que eu assisti. Falei, então nunca vou entender, porque eu jamais assistirei esse filme de novo. Mano, mas peraí, essa galera fala, ó, porque Donnie Darko, ninguém entende Donnie Darko, mano. Não vai, eu entendi Donnie Darko. Mentira, mentira. É muito ruim. É verdade. É muito ruim, ninguém entende. E não é do David Lynch, eu acho, né? Mas dá enfim, pra entender, é filme ruim. Sim, dá pra entender Donnie Darko. Se você ficar só no filme. A galera começa a pegar a versão estendida, cena deletada, começa a fazer um monte de coisa. E aí fica um lixo, cara. Eu já nem acho. Nossa, ele fez o primeiro Dune, cara. Olha só. Ele fez o primeiro Dune. Mas Duna. Enfim, galera, olha só. Primeiro Duna, exato. Primeiro Duna. Mas olha só, galera, vamos responder sobre Isaías, né? Isaías 6, versos 9 e 10, sobre como assim Deus manda falar, mas a galera não vai entender. Vamos responder também, senhor Cacau. Uma das duas perguntas que não respondemos nesse episódio é: a que ponto ansiedade se torna pecado? Olha aí, uma boa pergunta, moderna também. E qual o valor do entretenimento para o cristão? São três perguntas que ficarão aí para os próximos BT Papos, tá bom? Você pode utilizar os comentários aqui para fazer a sua pergunta, o Cacau sempre tá dando uma olhada. Se você ouve a gente no Spotify, vem aqui no YouTube comentar, só vim porque o Bibo implorou e tô aqui dando um gás para vocês e tal, continuarem esse trabalho maravilhoso. E eu digo mais, você que tá aqui, ó, você que chegou até agora, se você chegou até aqui esse final desse episódio,
É que você gosta mesmo da gente. Você gostaria de um clube de leitura com Cacau Marx? Só responde, sim ou não. Você quer um clube de leitura com Cacau Marx? Ó, só responde. Vai que, né? Vai que. Mas é isso, Cacau. É isso, tamo together? Daquele jeito, respondendo aquelas perguntas que a galera gosta. E sabe uma coisa que vocês podem nos ajudar? Catadão de perguntas. Catadão de perguntas, a gente adora. Foi só duas boas, pesadas e importantes. Mas enfim, a gente volta a entrar nesse assunto talvez em outro momento. Mas é isso, galera. Voltamos na semana que vem com o BT Cash e toda sexta-feira, BT Papo. Deus abençoe todo mundo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E agora eu vou falar um filme que eu não assisti, mas todo mundo fala que é bom, então eu vou confiar nas pessoas. Silêncio. Nunca assisti também, mano. Nunca assisti, mano. Nossa, eu comecei a ler o livro, não aguentei ler. Comecei a ver o filme, não aguentei ler. Igual nós. Ó, nós dois igual. É o mesmo motivo pelo qual eu não assisti Duna. A Duna, eu amo os filmes, cara. Eu tava lendo o livro, tava gostando. Mas tive que parar por algum motivo, não voltei. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer um top 5 filmes católicos. Vamos lá. Primeiro, Nome da Rosa, maravilhoso. Sean Connery, Christian Slater. Nossa, Christian Slater bem novinho. Vamos lá. Segundo, Constantine. Tá valendo? Você põe o que você quiser. Tem igreja católica, acho Constantine tudo isso, mano, sinceramente. Nossa, sério, Cacau. Sério. Rafa, tira o Cacau do BT Papo. Mano, cara, eu amo Constantine. Mano. Não, eu amo, Cacau. É uma adaptação de... Amo. Eu não conheço os quadrinhos, então não tô nem aí pras referências, não tô nem aí pra quem não foi fiel. O pessoal reclamou um pouco. O cara é loiro, não sei o quê. Tô nem aí. Eu amo Keanu Reeves, eu amo Constantine. E, cara, poxa vida, eu curto esse filme, velho. Eu curto a vibe do filme. Eu acho muito bom, velho. Enfim, pra mim, top 2 filmes católicos, Constantine. Só perde para... Mano, eu gosto muito do terceiro, O Ritual, com Anthony Hopkins, também sobre exorcismo, tá? Gosto, O Ritual. Ele, inclusive, mostra um pouco esses filmes são filmes, tirando o Nome da Rosa... Não, o Nome da Rosa também. Esses são filmes sobre a igreja católica hipotética, né? Exato. Mas o meu top 5 é esse. Claro, e aí o Ritual é o terceiro, o Ritual é o terceiro. Já percebeu que os dois têm demônio, né, gente? Não tem nada a ver, porque eu gosto da temática também. Agora você vai falar algum do Dan Brown, com certeza. Não, O Corpo, quase Dan Brown. Eu amo esse filme com o Antônio Bandeiras. O Corpo, cara. Eu gosto, cara. Eu gosto. Mano, eu assisti O Corpo na faculdade de História. Olha aí. Debate sobre arqueologia. Eu gosto, cara. Acho que tinha filme melhor pra passarem lá. Mas ok, é legal. É legal. Pra quem não sabe, a história é o seguinte, né? Tem uma descoberta que acharam a ossada do corpo de Cristo. E, meu irmão, se achar o corpo de Cristo, pode dar... O cristianismo acaba, né? Ou não, né? Ou não. Aí a gente ia começar a ler mais outros teólogos aí, enfim. O que acontece? E eu acho legal, daí o Vaticano manda, né, o Antônio Bandeiras investigar e tal. Eu acho legal, gostei. Eu gostei. Tem um outro que você vai... Putz, eu devia ter falado desse outro. Estigmata. Estigmata. Já mencionado aqui, inclusive, no BT Papo. Quem que é o investigador de Estigmata? Cara, o investigador é o Gabriel Byrne, né? Eu gosto desse cara, Gabriel Byrne. Inclusive, ele é o demônio em Fim dos Dias com o Arnold Schwarzenegger. Tem a Anne Cusack também, tem Jonathan Pryce. Olha aí o Jonathan Pryce, que tá no teu filme também. Legal, mas acho que é o Gabriel Byrne, que é o Byrne. Acho que ele que é o investigador. Ah, tá. Nossa. Mas eu curto Estigmata também, cara. Eu curto Estigmata. Mas, cara, esses são os filmes que eu lembro, assim, que tem a temática católica. Cara, e o Exorcista, até hoje, eu acho um bom filme de terror também. Mas ele já não é mais tão fiel ao exorcismo católico como o Ritual é, né? Eu não assisti nenhum desses. Mano, Mudança de Hábito é muito bom. Mudança de Hábito é muito bom. Mas é católico Mudança de Hábito? Porque tem freira, tem freira, só por causa disso. Ah, é verdade, tem freira. Existe freira anglicano? Fica aí a pergunta. Freira episcopal? Não sei. Pois é. Boa pergunta. Quem é anglicano? Cadê a Cintia? Na verdade, freira é ordem, tem que ter ordem, né? Tem ordem. Exato. Tem, ordem tem, né? Boa pergunta. Mas enfim, já fizemos nosso top 5. Pra Cintia e pro Douglas. Exato, os novos reverendos anglicanos do Brasil aí. Tinha mais da igreja. Filme que eu ia falar aqui, que eu esqueci. Católico? Qual? Mas se esqueceu, não vai falar, poxa. Putz, cara, filmes esqueci, católicos. Da língua. Você falou Estigmata e eu lembrei de um outro. Qual? E Dogma. Mano, nunca vi. Ben Affleck... Dogma é um baita filme católico, mano. Você sabe a história do Dogma?
Não, é Ben Affleck e o Matt Damon, né? Dogma é um filme... É do Kevin... Qual que é o nome daquele diretor? Kevin... Não sei. Que ele sempre faz o Silent Bob. Ele é um cara quieto que não fala nada. Não é Kevin Smith. Dogma, a história é a seguinte, mano. Por causa do centenário de uma igreja, o Papa resolve que vai dar indulgência plenária para todo mundo que passar pelo portão da igreja no dia do aniversário. Entendeu? Caramba. Uhum. E aí o diabo resolve que vai passar para receber o perdão. Entendeu? Esperto. E se ele receber o perdão, vai entrar em colapso todo, entendeu? Todo o sistema. E Deus tá de férias. Porque Deus, olha só que doido, Deus de vez em quando tira férias, ele pega, Sim. ele quer muito curtir o mundo, aí ele pega, vira uma personalidade, encarna num ser humano e vai curtir alguma coisa do ser humano. Só que dessa vez aconteceu alguma coisa com esse ser humano que Deus não voltou. Meu Deus. Então, Deus tá de férias, o diabo vai ser perdoado e os dois lá tem que impedir que isso aconteça, entendeu? Nossa, velho. E o diabo é o Ben Affleck. É muito doido, cara. Caramba, O diabo mano. é o Ben Affleck ou o Ben Affleck é o anjo? Agora, eu acho que o diabo é o Ben Affleck, né? Ele Eu tem sei mais que cara de Deus diabo. Deus é a cantora lá. Qual? Madonna? Nossa, mano. Cara, que saco. Eu tô esquecendo o nome de todo mundo. A roqueira, pô. A Peach? Alanis Morissette. Ah, Alanis Morissette. Ela é Deus. É. Mas se ela morreu só uma vez, tem mais 6, né? Que a Alanis morre 7. Eu só morro uma vez, a Alanis morre 7. Exatamente.